A terceira fase, ela é as perguntas entre os candidatos. Porém, nenhum candidato ele faz a pergunta, sempre o mediador que irá ler. Nessa fase, as perguntas elas serão feitas entre os candidatos. Será uma pergunta para cada concorrente, portanto, 4 perguntas, em tempos distintos. Haverá sorteio de quem pergunta e o mesmo deverá escolher um candidato para respondê-la. Exemplo, o senhor Luiz Antônio, a vez dele, ele vai escolher qual candidato vai responder aquela pergunta. Quem for responder tem direito a 3 minutos de resposta. O Luiz Antônio depois tem réplica de 2 minutos e, novamente, o candidato que respondeu a tréplica de 1 minuto. Claro? Nós pedimos a gentileza dos candidatos que procurem responder as perguntas e evitar provocações entre os senhores, para que nosso debate ele possa fluir de maneira mais prática. Só uma dúvida, a pergunta é dentro do banco de perguntas? Dentro do banco de perguntas. Mais alguma dúvida? Começamos com o candidato, então, Afonso Gandra, que nós vamos sortear, desculpe. Antes da gente dar prosseguimento, só para mostrar, nós temos 4 cartões: Luiz Fernando, Tom Costa, Afonso Gandra e Luiz Antônio. Então, quem fará a pergunta, aliás, quem escolherá o candidato a responder a pergunta, primeiramente será o Luiz Antônio. Vamos sortear a pergunta e depois que eu fizer a pergunta, o candidato Luiz Antônio vai escolher quem vai responder. Pergunta de número 11. Pergunta de número 11, o tema é cultura, lazer e esporte. A pergunta é a seguinte: o jovem de hoje busca em todo momento algo que o tire da mesmice do dia a dia. 2 formas muito eficazes para transformarem a vida dessas pessoas é através da promoção do lazer, do esporte e lazer. O seu plano de governo apresenta alguma saída para que Itamorandiba possa voltar a se configurar como uma cidade esportiva e que saiba fazer entretenimento? Candidato Luiz Antônio, qual é a sua indicação? Apenas o nome do candidato. É o candidato Gerton Antônio. 3 minutos de resposta para o candidato Tom Costa. Essa pergunta é quase a mesma que foi me feita da outra vez. É claro que nós temos no nosso plano de governo vários. Criar a Liga Itamorandiba de Esporte, promover as Olimpíadas, apoiar os campeonatos rurais, criar novos espaços esportivos, campo de terra, quadras de areia. Então, são várias coisas. Incentivar e apoiar a participação nos Gengues. Então, expandir para bairro, distrito e povoado, ginástica para todos, reformar as quadras esportivas do município. Então, nós temos várias coisas. A nossa proposta de ação, que está no nosso programa, ele é muito grande, né? Então, é claro que nós temos várias coisas para ser implantada aqui no município, para poder atender não só os jovens, mas também as pessoas de mais idade. Quer implantar o projeto Caminhar para a Saúde, que tem como público-alvo
as pessoas de todas as faixas etárias, né? Então, promover reformas em todas as quadras, buscar mais quadras esportivas. Então, são várias coisas que nós temos. Quando a gente fala do mesmo assunto, a gente fica meio assim, mas é verdade. Então, a coisa mais importante que a gente tem quando é candidato é mostrar as propostas e cada um de vocês passarem a olhar, buscar essas propostas para poder fazer uma análise, porque você vê todo o programa de governo daquele candidato. Então, eu tenho no meu programa de governo incentivar muito a área de esporte. Na minha época, não sei se vocês lembram, nós tínhamos os campeonatos esportivos da primeira, da segunda, da terceira liga, os campeonatos esportivos da zona rural. Nós tínhamos no ginásio, que vinha o pessoal, até na Inter TV, as meninas daqui de futebol de salão apareceram na televisão. Então, nós temos que promover isso tudo. Nós temos que buscar movimentar a juventude. Então, esse programa nós temos no nosso programa de governo. Sorteio do próximo candidato. Aliás, desculpe, o Luiz Antônio tem direito à réplica de 2 minutos. 2 minutos. O esporte, o lazer, a cultura e o turismo são coisas muito delicadas. Eu gostaria de perguntar para o nosso candidato se ele sabe quanto tempo que dura para fazer uma Olimpíada Esportiva e Cultural em Itamaratiba, e se ele sabe por quê que ele teve 4 anos no governo dele e nunca pensou nisso. Gostaria de saber dele também o que ele pensa para a Praça dos Agricultores, porque ali poderia ser o maior centro de entretenimento em Itamaratiba. E hoje, graças aos governantes do passado, eu chamo a Praça dos Agricultores de Praça da Assombração, porque à noite ali não se vê nada. Nossos filhos, nossas filhas saem para se divertirem e não tem para onde ir. Eu gostaria de saber do candidato o que ele está pensando em favor da Praça dos Agricultores, já que ali é uma das maiores áreas da região, de cidades vizinhas, que poderia ser ponto de encontro das crianças, dos adolescentes, dos casais e dos idosos. E, no entanto, nada se fez naquela Praça dos Agricultores, a não ser aquele malfadado mercado que lá está, que também assombra todo mundo, que eu acho que até à noite mora assombração lá dentro do mercado. Então eu quero saber de você, o que você pensa para a Praça dos Agricultores. Perfeito. Só 1 minuto, candidato. O cronômetro de 1 minuto para a sua réplica. Perfeito. Em primeiro lugar, quando eu recebi a prefeitura, nem pasta a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer tinha. Não recebi sem nada. Prefeitura, eu demorei 8 meses para poder arrumar a casa. Nós não tínhamos certidão nenhuma. E se você não tem identidade nem certidão, você não consegue recurso e não consegue nada. Durante 9 meses eu tive que andar com o meu carro até para poder tentar liberar as coisas da prefeitura. Bom, só para te dar um exemplo. Quando começamos a iniciar nos esportes, já estava quase no final de um ano. Mas nós fizemos muita coisa, trabalhamos demais. E quanto à praça que você está querendo saber, a Praça do Mercado, nós é que pedimos a tomada de conta especial lá do mercado e de todos os outros, para dar andamento. Mas a Praça do Mercado... Está encerrado, candidato? É 1 minuto, não dá nem para...
Novamente, um sorteio para o próximo que vai escolher. Quem vai escolher o próximo candidato a responder será o candidato Tom Costa. Sorteio da pergunta. Pergunta de número 19. Pergunta de número 19, o tema é anel rodoviário. Até chegar a uma decisão final de quando e quem deverá asfaltar o anel rodoviário, como você pretende resolver ou amenizar os transtornos que o mesmo vem causando aos moradores do conjunto habitacional e bairros vizinhos? Pois a poeira excessiva vem restringindo a vida dos mesmos, bem como contribuindo para o surgimento de doenças respiratórias, pois a inalação diária e prolongada de partículas de poeira afetam diretamente a saúde de todos os moradores. Candidato Tom Costa, quem é o indicado para responder? Afonso Gandra. 3 minutos de resposta para o candidato Afonso Gandra. Primeiro, chamar aquilo de anel rodoviário é uma ofensa à nossa inteligência. Um desvio pessimamente feito, que não passa no tempo da chuva e mata a população do bairro Florestal e do bairro Bom Jesus de Poeira. E não se sabe quem é o responsável. Esses dias um candidato disse que era o DR. O DR respondeu para os moradores que o DR não tem nada com isso. E enquanto isso, a população está indignada, sofrendo com a poeira quando é sol e sofrendo com a lama quando é chuva. É preciso imediatamente que a população e o município reajam com relação àquilo. Sendo prefeito, imediatamente eu fecho o anel até que a APERAM, que foi quem fez, a APERAM, ou o DR, ou a prefeitura, tomem providências com relação àquilo que é um abuso com relação à população. Primeiro que ele não tem engenharia nenhuma. Ele desce e joga dentro de um bueiro, a carreta não sobe e a carreta não desce. Segundo, porque o anel rodoviário precisa ser planejado para ser um ponto de acesso do transporte pesado. E quais as consequências? A população, justamente, com todo o direito, foi lá e parou e voltou para Itamarandiba os caminhões, as carretas, que inclusive está ofendendo uma lei municipal que proíbe que essas carretas e esses caminhões pesados passem por Itamarandiba. Mas não é só mostrar problema. O prefeito tem que tomar atitude e resolver problema. E é para isso que eu me ofereço. Não passará caminhão da Cesita ou da APERAM se ela não for parceira para resolver o problema. Aqui a pergunta diz: e se não houver o asfalto? Que eu não acredito, que ele custa 4,5 milhões e não há recursos para isso. A APERAM será obrigada a ser parceira da prefeitura para para melhorar aquele tráfego, encascalhando, molhando, levantando o grade. Aquilo não pode ficar naquele fundo, tem que levantar ali no mínimo mais 5 metros para que o acesso, que não é anel, para que o acesso seja pelo menos respeitador da honra, da dignidade e da saúde dos povos do Florestal e do Bom Jesus. Obrigado, candidato. Tom Costa, 2 minutos para a réplica. Cronômetro. Se não houvesse... Só um minuto. Pode começar. Se não houvesse projeto, não estaria o valor dessa obra. E não é de 4 milhões, não, é 6,5 milhões. E todos os proprietários
assinaram um termo aceitando passar esse anel para o DR. Inclusive tem um candidato que está aí, Luiz Antônio, ele assinou a declaração nesses termos sem cobrar nada. Tudo foi feito dentro da lei, tudo encaminhamos, não para a capelinha, porque eles pediram, foi em capelinha, encaminhamos direto para a diretoria do DR em Belo Horizonte, foi aceito naquela época, foram colocados para o caminho de Minas, mas infelizmente isso tudo aconteceu em 2012. E só para constar, a Aperã não fez o anel, não, ela foi parceira com o município. Quem fez o anel foi o município de Itamarandi, foi na nossa administração. Nós temos um contrato de parceria, onde ela doava equipamento e funcionário. Ela não tem participação nem nada. Então, queria aqui dizer a todos que se eu tivesse continuado, com certeza ali já estaria asfaltado. Mas nós vamos buscar, sim, parceria com a Aperã, seja lá o que for, para poder asfaltar aquele anel. E principalmente, para resolver o problema mais rápido, será fazer o triângulo. Aquela entrada lá na chegada, asfaltar até nas casas populares e de lá descer até no outro asfalto. E fechar por baixo aquele triângulo até resolver a questão do asfaltamento, que já estava incluído no caminho de Minas e só parou, porque o governador mudou o governador e o governador paralisou todas essas obras do caminho de Minas. Eu queria perguntar ao candidato o que ele fará... Você tem encerrado, candidato. Afonso Gandra, 1 minuto para a tréplica. Nenhuma obra pública feita no imóvel de particular pode ser feita com simples declaração do proprietário, não. A lei exige a doação das áreas para o município, e essa doação não ocorreu. Portanto, aquele desvio é ilegal. Tanto é ilegal que o DR rechaça a possibilidade que o DR assuma aquilo. Então, nós vamos ficar sofrendo. E se fizer esse triângulo que o candidato falou, e o bairro Bom Jesus, que também está morrendo de poeira, ele também ficará ao léu. Mas muito mais grave do que isso é que Itamarandi exige hoje responsabilidade. E se ele também tivesse continuado, eu também teria continuado e teria concluído as obras que eu deixei e que os sucessores não tiveram competência para terminar. Obrigado, candidato. Vamos proceder agora ao sorteio do nome do candidato. O candidato que vai direcionar a pergunta vai escolher quem vai responder, será Afonso Gandra. Sorteio da pergunta. Não é de novo, é porque ele respondeu aquela hora. Dessa vez ele vai escolher quem responde. Pergunta de número 24. Pergunta de número 24, o assunto é trânsito. O aumento de veículos em nosso município, ele vem crescendo exponencialmente, o que vem causando sérios inconvenientes e transtornos junto à população e motoristas. É urgente que seja executado um trabalho de organização e sinalização das nossas vias. Qual a solução que os senhores propõem para que esse nosso problema de mobilidade urbana? Candidato Afonso Gandra, quem é o indicado? Candidato Luiz Antônio. Luiz Antônio, 3 minutos de resposta. Toda cidade que tem um trânsito em ordem, ela também está em ordem. O trânsito de Itamaradiba, a meu ver, é um dos piores trânsitos que existe em todas as cidades que eu conheço. Ninguém pode sair às ruas porque corre risco de ser atropelado. Para atravessar as ruas, que também estão em péssimos estados, nós estamos correndo risco. Principalmente as pessoas mais velhas, que não têm ainda a destreza para atravessar uma rua rapidamente. É necessário que a gente tome providências, inclusive,
abrindo a possibilidade de uma licitação para que a gente possa ter ônibus coletivos em Itabarandiba para diminuir o fluxo de veículos pequenos em toda Itabarandiba. Que infelizmente nós estamos num tempo em que todos nós temos pressa. Nós temos pressa, nós precisamos de sair de carro, qualquer primeira esquina eu tenho que pegar meu carro e ir. Itabarandiba não comporta isso, não tem condições para isso. Nós precisamos de contratar empresas competentes para fazer a nova sinalização em Itabarandiba. Mas para isso, precisamos melhorar as nossas ruas também, que uma coisa complementa a outra. Assim, nós poderemos ter um trânsito melhor. Vamos criar a Guarda Municipal para organizar o trânsito em Itabarandiba. Sem a Guarda Municipal, a Polícia Militar não tem jeito de desenvolver esse trabalho, porque ela não tem homens suficientes para isso. Queremos fazer parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e criar o retorno da Guarda Mirim em Itabarandiba para jovens entre 16 e 17 anos, que vão nos auxiliar muito nesse trabalho. Porque Itabarandiba precisa de paz, nós precisamos de ter tranquilidade para nós passearmos, ir aqui, ir ali. Esse direito é inconcebível no momento que nós estamos. Ruas ruins, trânsito caótico, não tem sinalização, e é isso que nós precisamos fazer em Itabarandiba. Para isso, esses guardas mirins vão trabalhar em parceria com as empresas também, que vai dar emprego e renda para eles. A prefeitura poderá pagar a metade do salário dos guardas mirins, enquanto eles não estiverem prestando serviço para nós. E aí, as empresas interessadas também vão pagar a metade. Assim, estamos ajudando as crianças os adolescentes e ajudando as empresas que querem seguir. Obrigado, candidato. 2 minutos de réplica. Luiz Antônio, você foi muito feliz na sua análise, e eu queria só lembrar a todos que há 20 anos atrás eu coloquei semáforos em Itabarandiba, e quando saí, ninguém mais cuidou disso. A acessibilidade da cidade hoje é impossível. Eu vou dar um exemplo. Você sobe a rua Diamantina, chega na porta da casa do seu Levindo, tem um paredão. Mas não é só no seu Levindo, são centenas de casas cujo acesso impede a pessoa de andar. As pessoas portadoras de deficiência física não conseguem andar. O trânsito está impossível em Itabarandiba. Na porta do Correio, na porta do Fórum, é preciso abrir o acesso do bairro Bom Jesus para o Florestal, construindo uma ponte em cima do Rio São João, numa área que o Roberto Batistinha já autorizou para a Prefeitura. É preciso criar instrumentos para melhorar o trânsito, trazer profissionais para analisar o trânsito da Itabarandiba. E a Guarda Municipal, sim, que eu já em 2008 criei, aprovada pela Câmara, e que infelizmente até hoje também não foi implantada. Parabéns da Guarda Municipal, parabéns da Guarda Mirim, trazer técnicos, engenheiros competentes para melhorar o nosso trânsito, dar condição à população de andar livremente na cidade. Parabéns, Luiz Antônio. É assim que se constrói uma cidade para a juventude, uma cidade para os idosos, uma cidade para a população. É dando confiança e segurança à população. É com esse propósito que eu digo que o seu trabalho é pertinente, a sua proposta é correta para o bem-estar e a melhoria das condições de vida do nosso povo. Obrigado, candidato. Só um esclarecimento. De acordo com a regra, nenhum candidato pode responder 2 perguntas nessa fase. Portanto, o candidato Luiz Fernando, nesse caso, que seria o sorteado agora, ele não teria o direito de escolher um candidato. Podemos fazer o seguinte: nós fazemos a pergunta e você mesmo responde. Pode ser? Todos os candidatos de acordo? Eu não teria um Você tem um minuto ainda, né? Desculpa. O Luiz não perguntou ainda, não. Desculpa, Luiz Antônio. Então ele necessariamente pergunta para mim. Tom Costa. Ele indicou o Tom Costa.
Luiz Antônio perguntou para o Tom Costa. Desculpe, eu passei à frente, mas Luiz Antônio tem direito a para o Luiz Antônio. Luiz Antônio tem Eu direito perguntei ao Luiz Antônio. a 1 minuto. A pergunta Eu não perguntei nem respondi a ninguém. O Luiz Antônio, ele já foi escolhido pelo Afonso, né? Agora Ele perguntou ao Tom Costa. ele foi o primeiro que perguntou para o Tom, Foi. né? Perguntei. E o Luiz, ele tem um fechamento de 1 minuto ainda. Bom, eu só quero explicar rapidamente a respeito da parceria que nós teríamos com os adolescentes de 16, 17 anos, que poderá ser guarda-meia ou outro tipo de projeto a ser chamado. Que, vamos supor, que um funcionário, uma pequena empresa, quer iniciar um trabalho, mas precisa de 2 empregados e se comprometa de cuidar desses guardas miris, diria, de 16, 17 anos, então a prefeitura indicaria 2 para a escolha deles e assim eles vão ter condições de assimilar esses meninos e com a metade do salário deles que a prefeitura poderia ser, e isso seria de grande valia para os nossos adolescentes que estão em situação de risco e, evidentemente, fadado a usar drogas, bebidas alcoólicas, e isso aí estaria em situação de risco. Essa é a ideia da gente tirar esses adolescentes e ajudar suas famílias em assistência social também. Obrigado, candidato. Então faremos dessa... O próprio Luiz Fernando vai responder a pergunta. Pergunta de número 20. O tema da pergunta é programas sociais. Itamorandiba possui um histórico bem amplo de pessoas que necessitam acionar a promotoria para receber benefícios que lhes são assegurados por lei na área da saúde, como, por exemplo, remédios de uso contínuo, cirurgia de emergência ou encaminhamentos para outras cidades. Como você mudaria essa realidade? 3 minutos de resposta. A gente sabe que a administração pública tem que ter o foco nas pessoas. Ela tem que ser vertida para o desenvolvimento das pessoas. E a área de ação social é justamente isso. A gente pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Infelizmente, as últimas administrações se ocupam de fazer aquelas coisas particulares, aqueles favorecimentos, aquele empreguismo aos seus companheiros políticos e esquece das pessoas que mais precisam. A nossa administração será diferente. A gente vai ter o foco nas pessoas que realmente precisam da ação do poder público. Na saúde, nós temos um compromisso de fazer todos aqueles exames, garantir aqueles remédios que para as pessoas que não podem pagar. Infelizmente, o Ministério Público tem sido muito acionado e, se Deus quiser, vamos mudar essa realidade, porque nós vamos buscar colocar mais especialistas, um mini ortopedista, um pediatra e um cardiologista em Itamorandiba. A gente sabe que os últimos governos foram relapsos com relação a isso. Perderam importantes parcerias com o governo do estado, que é o PROOSP. Hoje era para a gente ter um hospital regionalizado em Itamorandiba, se não fosse o descaso das últimas administrações. Pretendemos voltar com isso, através da parceria do governo do estado, com o hospital de Itamorandiba, com as clínicas médicas, para otimizar a prestação de serviços à saúde e assistência social à nossa comunidade. A gente precisa que as pessoas que realmente precisam da saúde tenham o seu atendimento a contento. Não é possível que a pessoa fique esperando por 6 meses ou 1 ano um exame de imagem. Então essa realidade tem que ser mudada. A gente precisa de investir na saúde, a gente precisa de investir na ação social, com o fundamento de desenvolver as pessoas, com o fundamento de incluir as pessoas no meio social. A gente tem um programa de servir a nossa população carente dos distritos, das comunidades rurais, com o Em Dia com a Saúde. O Em Dia com a Saúde é um programa itinerante
que busca visitar as nossas comunidades rurais com médicos, com fisioterapeuta, com educador físico, com serviço odontológico. Precisamos tratar, né, com dentista as nossas crianças, aos nossos adolescentes. E eu tenho certeza que é um planejamento muito sério que vai dar certo. A gente precisa cortar aonde for preciso, aonde for necessário e investir nas carências do povo. Não ficar fazendo panelinha de favorecimento a quem não precisa. Esse é o nosso grande compromisso para desenvolver a saúde, a educação, o esporte e, enfim, fazer tudo aquilo que a nossa juventude, que as pessoas de nossa experiência precisam para o desenvolvimento coletivo do nosso município. Obrigado, candidato. Nós encerramos aqui agora, então. Eu não tenho direito a treino. Não. Nós encerramos aqui agora. Os outros falaram a tréplica, ou seja, eles tiveram mais tempo que eu. Ninguém falou sobre a sua fala. Mas vocês podem comentar ela. Vocês podem comentar ela. A comissão, ela é imparcial. Não está previsto, então nós não iremos fazer. Fechamos agora a terceira fase.